Sabe aquela ideia que parece fazer assim todo o sentido do mundo? Tipo, eu sou super visual, aprendo melhor vendo gráfico. Ou então, não, eu preciso ouvir para entender, sou mais auditivo. Aham. Ou até, olha, eu só aprendo mesmo se eu colocar a mão na massa. A gente ouve isso o tempo todo, né? Parece quase verdade universal. É, total. E soa muito intuitivo, né? Faz sentido na nossa cabeça. Pois é, e é justamente esse universo que a gente vai explorar hoje. Vamos fazer uma análise mais a fundo de duas ideias assim super populares sobre como o cérebro aprende. Quais seriam? A famosa quase onipresente pirâmide de aprendizagem Clássica. e a teoria dos estilos de aprendizagem. Será que elas são tão sólidas quanto parecem, sabe? Boa pergunta. A nossa missão aqui é bem clara. Investigar o que as evidências científicas, que estão lá nos materiais que a gente analisou, realmente dizem sobre esses conceitos. Certo. A gente vai mergulhar nos textos e pesquisas que colocam uma lupa, sabe, em algumas ideias bem estabelecidas na educação, para separar o que tem fundamento daquilo que talvez seja mais um mito, né? Um mito persistente. Exatamente. E acho que o ponto de partida perfeito para essa nossa exploração é a tal pirâmide de aprendizagem. Ela é direto associada a um nome bem conhecido na educação, o William Glasser, Ah, sim, o que já dá um ar de autoridade, né? com certeza. A pirâmide. Quem nunca viu uma versão dela? Aquela imagem super organizada, hierárquica, que geralmente mostra algo tipo: a gente retém 10% do que lê, Isso. 20% do que ouve, 30% do que vê, e aí os números vão subindo, né? 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo com outros, Aham. 80% fazendo, experienciando. E lá no topo, uns 90, 95%, quando a gente ensina para outra pessoa. É visualmente muito forte, né? Fácil de comprar a ideia. Muito apelativa. Ok, então vamos analisar isso mais a fundo. Sem dúvida. A simplicidade dela, essa clareza visual, é um trunfo. Mas olha, aqui entra o ponto crucial. O que é fascinante mesmo é que, apesar dessa popularidade toda e desse apelo intuitivo, Sim. a pirâmide, com essas porcentagens específicas, é considerada um mito no campo da pesquisa educacional, amplamente. Mito? Mas como assim mito? E a razão? A razão principal é uma completa ausência de evidências científicas robustas que sustentem aqueles números exatos. Peraí, ausência de evidência. Mas esses números parecem tão precisos, né? Tão definitivos, dá a impressão que vieram de algum estudo super controlado. Essa é a reação comum. Mas a realidade documentada é outra. Os pesquisadores que foram atrás, sabe, tentaram rastrear a origem desses percentuais na literatura científica, E aí? simplesmente não encontraram a pesquisa original que validasse esses números. Não tem uma base empírica sólida para eles. Nossa. Os números parecem bem arbitrários, são convenientemente arredondados, 10, 20, 30... Tem isso sem até 90, né? Aham. E um detalhe que entrega muito: eles variam bastante entre as diferentes versões da pirâmide que circulam por aí. Tem versões diferentes. Tem. E essa inconsistência já é um forte indício da falta de rigor científico por trás dessas porcentagens, sabe? Entendi. Então os números são, na melhor das hipóteses, uma estimativa bem grosseira, talvez até, sei lá, inventados. E a ligação com William Glasser, isso também não se sustenta. Olha, a atribuição a ele, segundo indicam os materiais que a gente viu, também parece ser incorreta. O Glasser foi, sim, um psiquiatra influente, desenvolveu a teoria da escolha. Certo. E ele era um grande defensor da aprendizagem ativa, sabe? Do envolvimento do estudante no processo. Ele valorizava o fazer. Contudo, os textos que a gente consultou apontam que ele não foi o criador dessa pirâmide específica com essas porcentagens fixas. A autoria que atribuem a ele parece ser mais um elemento que compõe o mito. Então, a pirâmide como a gente conhece, com aqueles números redondinhos, e a assinatura do Glasser é mais uma lenda urbana educacional do que um fato científico. Mas será que não tem nada ali? Nenhuma faísca de verdade? Alguma ideia válida por trás, mesmo com os detalhes errados? Sim, e é fundamental reconhecer isso, para não jogar fora o bebê junto com a água do banho, como dizem. Certo. A pirâmide, apesar de ser imprecisa nos números e na autoria, ela ilustra visualmente um princípio pedagógico que, este sim, tem bastante respaldo na pesquisa.
E qual seria? Que métodos de aprendizagem que envolvem maior atividade, maior engajamento do aprendiz, como discutir ideias, aplicar conceitos na prática, tentar ensinar o que aprendeu, Uhum. esses métodos tendem a levar a uma compreensão mais profunda e a uma retenção mais duradoura do conhecimento do que métodos puramente passivos, como só ler um texto ou só ouvir uma palestra sem interagir. Ah, ok. A falha crucial está nos números exatos e na suposta validação científica para eles, entende? Não na mensagem geral de que o engajamento ativo supera a passividade. Faz todo sentido. Quer dizer, a ideia geral de que aprender fazendo é potente é válida, mas a prova matemática que a pirâmide apresenta é que não tem fundamento. Ok, essa foi a pirâmide. E agora, falando em ideias super populares sobre aprender, talvez nenhuma bata a dos estilos de aprendizagem. Essa, então, parece que está gravada em pedra. Nossa, essa é fortíssima. Com certeza absoluta, é quase um mantra na educação. Até no mundo corporativo, né? A premissa central é que cada pessoa teria uma modalidade sensorial ou um estilo cognitivo preferido para aprender. Isso. Alguns seriam visuais, outros auditivos, outros prefeririam leitura escrita, reading, writing, e ainda outros seriam sinestésicos, kinesthetic. O famoso acrônimo VARC é um dos modelos mais conhecidos disso. Sim, o VARC é super popular. E, claro, a grande promessa que vem junto é que, se o ensino for customizado para o estilo preferido de cada um, aí sim o aprendizado vai ser otimizado, mais rápido, mais eficaz. A promessa é tentadora. E a crença nisso é, assim, avassaladora. Os materiais que a gente analisou citam pesquisas que são de cair o queixo. Por exemplo, estudos com professores no Reino Unido e na Holanda. Mas de 90% deles acreditavam firmemente nisso. 90%? É muita gente. Muita gente. Acreditavam que as pessoas aprendem melhor quando recebem informação no seu estilo preferido. É quase uma unanimidade no senso comum pedagógico. Impressionante. E vamos ser sinceros, essa ideia tem um apelo enorme à nossa valorização da individualidade, não tem? A noção de que somos únicos, então, claro, devemos aprender de maneiras únicas. É uma narrativa muito sedutora. É aqui que fica realmente interessante. Exatamente. A popularidade é inquestionável, quase um fenômeno cultural mesmo. No entanto, o contraste entre essa crença tão espalhada e a falta de evidências científicas sólidas para apoiá-la é, como descrevem alguns pesquisadores, gritante e preocupante. Gritante e preocupante. Forte isso. É. Diversas revisões sistemáticas da literatura, que são aquelas análises bem rigorosas de muitos estudos sobre um tema, chegam consistentemente à mesma conclusão. Não existem provas científicas credíveis de que adaptar o método de ensino ao estilo de aprendizagem preferido ou autorreportado pelo aluno resulte, de fato, em uma melhora significativa nos resultados acadêmicos. Opa, peraí. Nenhuma prova credível? Mesmo com essa crença tão difundida. Com testes de estilos sendo aplicados por aí, materiais sendo adaptados, como assim? Parece contraintuitivo. É um ponto que frequentemente causa surpresa, até resistência, eu diria, mas é o que as evidências acumuladas ao longo de décadas de pesquisa indicam. Os textos que baseiam nossa análise citam estudos-chave que ilustram bem essa desconexão. Por exemplo? Por exemplo, um desenho experimental clássico nesse campo classificou estudantes como visualizadores, preferem informação pictórica, ou verbalizadores, preferem texto, informação verbal. Ok. Depois, esses estudantes foram expostos aleatoriamente a uma lição apresentada ou predominantemente via texto ou predominantemente via imagens. E o resultado? O desempenho dos alunos nos testes de compreensão não foi significativamente melhor quando o formato da lição estava alinhado ao estilo preferido autodeclarado deles. Sério? Sim. Ou seja, visualizadores não aprenderam mais com as imagens do que com o texto e vice-versa para os verbalizadores. O alinhamento não fez diferença no resultado. Nossa.
E isso é um estudo isolado ou essa linha foi mais explorada? Esse tipo de experimento, que testa a hipótese do casamento, matching hypothesis, foi replicado várias vezes com adultos, com diferentes materiais, e os resultados consistentemente falharam em apoiar a ideia de que alinhar o ensino ao estilo melhora o aprendizado. Que coisa. Tem outra pesquisa relevante mencionada nas fontes, feita em 2018. Acompanhou mais de 400 universitários por um semestre. Primeiro, identificaram o estilo VARC deles com questionário. No fim do semestre, verificaram o desempenho acadêmico e perguntaram quais estratégias de estudo eles realmente usaram. E aí? Descobriram o quê? Imagino que quem usou estratégias alinhadas ao seu estilo foi melhor, né? Acertei? Então, na verdade, não. Os resultados foram duplamente reveladores. Primeiro, a grande maioria dos estudantes não estudou, predominantemente usando estratégias que batiam com o seu estilo VARC classificado. Ah, nem usaram. A maioria não. Ou seja, a autopercepção do estilo não se traduziu necessariamente nas práticas de estudo. E o ponto mais crucial, a pequena minoria de estudantes que efetivamente usou estratégias alinhadas ao seu estilo, essa minoria não apresentou um desempenho acadêmico significativamente diferente daqueles que usaram estratégias desalinhadas ou uma mistura delas. Caramba. Não houve vantagem em casar o estudo com o estilo. Nenhuma diferença estatística relevante. Que reviravolta. E aquele vídeo do Veritasium que está no nosso material. Tinha um experimento de rua ali, não tinha? Bem interessante. Tinha sim. É um experimento mais informal, claro, mas ilustra o ponto central de forma muito clara. Pessoas na rua eram desafiadas a memorizar uma lista de itens. Para algumas, a lista era mostrada visualmente, com fotos. Ok. Para outras, era apresentada auditivamente. O nome dos objetos era lido em voz alta. Depois, perguntavam qual o estilo preferido delas, visual ou auditivo. E o resultado? O resultado foi que a capacidade de lembrar os itens da lista não teve correlação nenhuma com o fato da apresentação visual ou auditiva ter combinado com o estilo que a pessoa disse ter. Não teve. Nenhuma. O que realmente fez a diferença foi se a pessoa usou alguma estratégia ativa de memorização enquanto recebia a informação. Estratégia ativa, como assim ativa? Por exemplo, algumas pessoas, independentemente de terem visto as fotos ou ouvido a lista, criaram mentalmente uma historinha, sabe? Ou uma imagem bem vívida conectando os itens. Outras ficaram repetindo a lista mentalmente para si mesmas. Ah, entendi. Tipo um esforço mental para guardar. Exatamente. Essas são estratégias de codificação ativa, que envolvem processar informação de forma mais profunda. Quem usou essas estratégias lembrou muito mais itens. E não importava se a informação chegou pelos olhos ou pelos ouvidos, ou se isso batia com o estilo preferido da pessoa. Que interessante. O sucesso dependeu do trabalho mental feito com a informação, não da modalidade sensorial de entrada. Entendi perfeitamente. Quer dizer, uma pessoa que se acha visual podia ouvir a lista e, se usasse a estratégia de criar uma história mental, podia se sair melhor do que se só olhasse passivamente para as fotos, sem fazer nenhum esforço ativo para conectar ou reter. Faz sentido. Precisamente. Isso reforça uma ideia central que emerge da pesquisa. O engajamento cognitivo ativo é muito mais determinante para a aprendizagem do que a simples adequação da modalidade sensorial a uma preferência individual. Certo. E isso, claro, levanta uma questão importante, né? Se as evidências científicas contra a eficácia dos estilos de aprendizagem são tão consistentes, por que essa ideia é tão incrivelmente persistente e popular na prática? Exato. Por quê? As fontes que a gente analisou mencionam pesquisadores que, já em 2009, publicaram uma revisão super influente. Eles descreveram esse contraste popularidade massiva da teoria versus ausência de evidências como marcante e preocupante. Foram muito claros. A hipótese central de que o desempenho melhora com o alinhamento ao estilo
não encontra suporte na literatura científica séria? É realmente uma pergunta que não quer calar. Por que a gente continua apegado a essa ideia, então? Os materiais sugerem algumas explicações psicológicas interessantes para isso. Sim, sugerem. Uma delas, bem clássica, é o viés de confirmação. A gente tem uma tendência natural a procurar, interpretar e lembrar de informações de um jeito que confirme aquilo que a gente já acredita, né? Aham, total. Por exemplo, alguém que se acha visual vê um diagrama super bem feito e entende o conceito rapidinho. Aí a pessoa pensa, viu só? Funciona para mim, porque sou visual. Claro. Mas a verdade pode ser que aquele diagrama era só uma ferramenta excelente de explicação que ajudaria qualquer pessoa, independente do estilo. Exatamente. É como usar óculos que filtram a realidade para encaixar nas nossas crenças. A gente ignora ou minimiza o que vai contra. É um mecanismo cognitivo poderoso. E parece ter outra camada aí, mais ligada à nossa intuição e ao senso de identidade, né? A ideia de estilos individuais se encaixa perfeitamente na nossa valorização da singularidade. Parece mais humano, mais respeitoso com a diversidade acreditar que cada um tem seu jeitinho único de aprender. Com certeza. Admitir que, no fundo, os mecanismos básicos de aprendizagem eficaz podem ser bem universais parece, para alguns, diminuir essa noção de sermos especiais e diferentes. Rotular-se como aprendiz sinestésico ou visual vira parte da identidade da pessoa, né? É um ponto muito pertinente. A teoria apela muito mais à nossa intuição sobre individualidade e ao desejo de sermos vistos como únicos do que aos dados empíricos rigorosos. Exato. E se a gente conectar isso ao quadro geral? Se essas ideias tão populares, a pirâmide com seus números mágicos e a teoria dos estilos, não se sustentam diante das evidências, o que então realmente funciona para potencializar a aprendizagem? Para onde a ciência aponta? Ótima pergunta. O que funciona de verdade? Excelente ponto de transição. Felizmente, a mesma pesquisa que desmistifica essas ideias também ilumina caminhos que são comprovadamente eficazes. E o foco muda das preferências sensoriais fixas para o processo mental que acontece durante a aprendizagem. Certo. E qual a primeira chave? A primeira grande chave é o engajamento ativo. O fator crucial não é tanto como a informação entra, olhos, ouvidos, mãos, mas o que o cérebro do aprendiz faz com essa informação. Aprender de verdade, de forma significativa e duradoura, envolve pensar ativamente sobre o conteúdo. Relacionar com o que já se sabe, tentar resolver problemas, fazer perguntas, refletir criticamente, discutir com outras pessoas, tentar explicar com as próprias palavras. Ah, isso conecta direto com o princípio válido que a gente salvou lá da discussão da pirâmide. A essência era justamente essa: fazer, discutir, ensinar. Atividades que exigem processamento ativo são mais eficazes que a recepção passiva. Exatamente. O princípio do engajamento ativo é a pepita de ouro naquela intuição popular. Só que sem precisar dos números arbitrários e com aplicação universal. Legal. E a segunda abordagem? A segunda abordagem com forte respaldo científico é o uso da abordagem multimodal. Na literatura, às vezes chamam de princípio ou efeito multimídia. Multimodal. O que isso quer dizer na prática? Sou um pouco técnico. Na essência, significa apresentar informação usando múltiplos modos ou canais sensoriais ao mesmo tempo de forma complementar. A combinação mais estudada e comprovadamente eficaz é de palavras faladas, como numa narração, ou escritas na tela com imagens relevantes, diagramas, gráficos, animações, ilustrações. Ah, entendi. A pesquisa mostra consistentemente que todos nós, independentemente de preferências que a gente diga ter, aprendemos melhor quando a informação combina esses dois formatos, comparado a receber só por palavras ou só por imagens isoladas. Entendi. Seria tipo assistir a um vídeo educativo bem feito, onde a narração explica um conceito, enquanto um gráfico ou uma animação ilustra visualmente o que está sendo dito? Isso. Perfeito. Esse é um exemplo clássico do efeito multimídia em ação. Ele funciona porque, segundo teorias, como a da codificação dupla,
Nosso cérebro tem canais meio que separados para processar informação verbal e visual. Apresentar a informação de forma complementar pelos dois canais permite construir modelos mentais mais ricos, mais robustos, e pode até reduzir a carga cognitiva num único canal. Faz sentido. Lembra do experimento do vídeo que a gente falou, da memorização? Numa variação, eles descobriram que só adicionar palavras escritas curtas junto com as imagens dos objetos melhorou drasticamente a capacidade de memorização das pessoas, coisa de 50%. Uau! 50%? Só com isso? Pois é. E o ponto fundamental, esse benefício foi geral, não estava restrito a um tipo de aprendiz. Isso é muito interessante. Quer dizer que não é para segmentar, visuais recebem imagem, auditivos recebem áudio. Pelo contrário, a combinação inteligente de modalidades é que potencializa para a maioria das pessoas. Exato. O objetivo não é casar com o estilo, mas oferecer múltiplas portas de entrada e processamento para o mesmo conceito. Talvez um texto explicando, um diagrama ilustrando, uma discussão para aprofundar, um exemplo prático. Porque, no fim das contas, como uma das fontes que a gente viu coloca bem direto, nós não somos um tipo de aprendiz. Exatamente. A conclusão que emerge forte das fontes é essa. Você não é um aprendiz visual, nem um aprendiz auditivo, nem um aprendiz sinestésico. Você é uma combinação de todos esses tipos. As estratégias mais eficazes, baseadas em como a nossa cognição funciona de verdade, parecem ser bem mais universais do que se pensava. Certo. Fica claro que a ciência aponta para o engajamento ativo e para a multimodalidade como caminhos mais promissores. Mas, voltando aos mitos. Se essas ideias, a pirâmide numérica e os estilos, são mesmo mitos sem base sólida, qual o problema de continuar acreditando nelas? Elas causam algum dano real na prática ou no desenvolvimento das pessoas? Infelizmente, a resposta é sim. A persistência desses mitos não é inofensiva, não, e acarreta consequências negativas importantes, como apontam os materiais analisados. Quais, por exemplo? Uma das mais óbvias é o desperdício de recursos. Pense em todo o tempo, energia e dinheiro que são investidos para desenvolver, administrar e interpretar testes de estilos. Verdade. Para criar materiais didáticos supostamente adaptados para cada estilo, para treinar educadores para identificar e atender essas supostas necessidades individuais. É um esforço enorme. Gigantesco. E todos esses recursos poderiam ir para a implementação de métodos com eficácia comprovada, como o design de instrução multimodal, fomento a estratégias de estudo ativas, feedback formativo, coisas que funcionam. Faz todo sentido. É direcionar esforço para algo que, segundo as evidências, não entrega o benefício prometido em termos de aprendizagem. Exatamente. E isso leva direto ao segundo problema: a carga desnecessária e a complexidade imposta aos educadores. Imagina a tarefa de um professor que acredita nisso. Tentar diagnosticar o estilo de cada um dos seus 30 a 40 alunos. Nossa, inviável. E depois planejar e entregar aulas diferenciadas ou com múltiplos formatos para atender cada grupo, visuais, auditivos. Além de ser logisticamente um pesadelo, é fonte de estresse e ansiedade para o professor, que se sente obrigado a fazer algo que a pesquisa diz ser ineficaz para melhorar os resultados. E do ponto de vista do aprendiz, do estudante, tem impacto negativo para eles acreditar e internalizar esses rótulos de estilos? Tem sim. E talvez essa seja a consequência mais preocupante a longo prazo: a limitação do potencial do próprio aluno. Como assim? Quando um estudante internaliza muito forte a crença de que pertence a um certo estilo, eu sou visual, eu não sou bom com texto, ele pode começar a evitar ativamente certos tipos de materiais ou atividades, mesmo que sejam úteis para o conteúdo. Ah! Alguém que se rotula não visual pode resistir a analisar um gráfico essencial. Alguém que se diz sinestésico pode subestimar a importância da leitura aprofundada. Isso não só limita o repertório de ferramentas de aprendizagem que a pessoa desenvolve, Sim. mas também pode fomentar uma mentalidade fixa. Eu só aprendo desse jeito. O que é super prejudicial para o desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender e se adaptar a desafios diferentes ao longo da vida. Uau!
Olhando por esse ângulo, a insistência nesses mitos realmente parece ter um custo considerável para o sistema e para o indivíduo. Então, o que tudo isso significa? Qual é o grande takeaway dessa nossa análise? Bom, se a gente for resumir os pontos principais que a gente explorou hoje, a famosa pirâmide de aprendizagem com seus percentuais específicos e a atribuição ao Glasser parece ser mais um artefato da cultura popular educacional do que um modelo baseado em ciência sólida. Isso. No entanto, a ideia por baixo de que a aprendizagem ativa é mais eficaz que a passiva tem validade, sim. Tem validade. Já a teoria dos estilos de aprendizagem, tipo o VARC, apesar da popularidade imensa, carece consistentemente de evidências científicas que comprovem que adaptar o ensino ao estilo preferido do aluno realmente melhora o desempenho ou os resultados. Exatamente. A mensagem central que ecoa das fontes analisadas é que o foco da prática pedagógica e das estratégias individuais de estudo não deveria ser tentar categorizar e encaixar cada pessoa numa caixinha de estilo. Certo. Em vez disso, a energia seria muito mais bem empregada em promover o engajamento cognitivo ativo com o material, fazer o cérebro trabalhar com a informação e em usar abordagens multimodais que combinam inteligentemente diversas formas de apresentar a informação, como palavras e imagens relevantes. Essas estratégias, sim, demonstraram consistentemente beneficiar a aprendizagem da maioria das pessoas e têm o sólido respaldo em décadas de pesquisa cognitiva. As melhores práticas parecem ser mais universais e dependentes da tarefa do que fixadas em supostos traços individuais. Pensando em tudo isso que a gente conversou, fica uma reflexão final bem interessante, não acha? Considerando que o engajamento ativo e o uso inteligente de múltiplas modalidades são eficazes para todo mundo, independente de rótulos de estilo, Sim. como será que cada um de nós pode repensar a maneira como aborda o próprio aprendizado ou como estrutura experiências de aprendizagem para outras pessoas? Seja nos estudos formais, no trabalho, aprender um hobby novo ou até tentando entender melhor um assunto complexo. É uma boa pergunta. Como a gente pode, na prática, aplicar mais dessas estratégias que comprovadamente funcionam e talvez se desprender um pouco de rótulos que, no fim das contas, podem não estar ajudando tanto assim a aprender melhor? Fica a reflexão. É uma excelente provocação. Repensar as próprias práticas à luz das evidências é, talvez, o primeiro passo para uma aprendizagem mais consciente e eficaz. E com essa reflexão sobre como podemos aplicar o que realmente funciona, a gente encerra a nossa análise aprofundada de hoje.